E no dia de hoje, nessa noite, nós vamos falar a respeito de solidão. Nós vamos falar a respeito de solidão. Vida ou morte, nós falamos a razão, uma das razões para o suicídio. Semana passada nós falamos a respeito de carência e hoje nós vamos focar na solidão. E é isso aí, vai ser uma bênção. Amém? Deixa eu dar uma oportunidade rapidinho para você cumprimentar a pessoa que está do seu lado, antes de eu continuar a ministrar aqui e pregar. Dá um abraço da pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui, meu. Que legal que você está aqui. Vai ser uma bênção, uma benção. Gente, esse tema, beleza, cumprimentamos já todo mundo, está todo mundo muito bem, agasalhado, friozinho, gostoso. Vamos dormir bem nessa noite, vai ser bom demais. Quem curte o frio? Nossa, por mim podia ficar frio todos os dias do ano. Nossa, eu queria. Imagina só, se nevasse aqui em Londrina. Nossa, ia ser bom demais. Quando eu estava orando, pensando a respeito desse assunto, Deus colocava uma palavra no meu coração, falando a respeito desse tema. Deus incomodou muito meu coração sobre quantos adolescentes vivem essa realidade hoje. A realidade da solidão, a realidade de viver sozinhos. Nosso mundo hoje é tão conectado em tantas coisas. Você está no celular, você consegue ligar para um amigo teu do outro lado do planeta, em um clique aqui você consegue ligar. Você tem milhares de amigos no seu Facebook, lá, seguidores no seu Instagram, um monte de gente você conhece, mas quantas pessoas têm tudo isso e estão sozinhas no mundo? Estão sós, não tem amigos, não tem relacionamento. Esse conceito de amizade tem mudado demais. Eu sinto que tem muitas pessoas aqui dentro hoje que têm vivido isso aí, essa realidade. De se sentir sozinhas, solitárias, de não ter amizade de verdade, um amigo que possa te ajudar, uma pessoa que possa estar no momento de dificuldade seu. Sabe, é tão especial quando você tem um amigo que você sabe que você pode contar para qualquer momento. Quem aí tem um amigo bem próximo teu que você fala: meu, esse cara é meu parceiro para tudo, velho. Faço tudo com ele. Vou no cinema com ele dorme em casa, dorme na casa dele, é super amigo meu. Quem aí é? Tem um amigo assim. Cara, é muito bom isso. E Deus criou essa realidade. Deus criou os relacionamentos para serem dessa forma, para serem dessa maneira. Mas é impressionante, olha para mim aqui, é impressionante como o conceito de amizade no mundo tem mudado. Hoje em dia, quando a gente fala sobre relacionamento, a gente pensa no conceito que não é cristão, para uma pessoa que não conhece Jesus. Para ele, a amizade é o que você pode me oferecer. A pessoa está interessada na tua amizade, no teu relacionamento, com base naquilo que você pode dar para ela, com base naquilo que você pode oferecer a ela, e não por quem você é, e não por aquilo que tem lá no teu coração, lá dentro, por interesse. É isso que o mundo prega hoje. Uma amizade com base no interesse. E eu sinto que tem muitos adolescentes aqui dentro hoje que têm vivido essa realidade. Você tem sido até explorado pelos teus amigos. Você não tem tido amigos de verdade. Você tem se sentido só. Você está sozinho. E é sobre esse tema que eu quero ministrar nessa noite. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria fazer uma oração antes da gente continuar, a gente dar início à ministração. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Jesus. Porque cada adolescente decidiu, num sábado à noite, estar na Tua presença, ouvir a Tua palavra, Pai, e se encontrar contigo. Jesus, eu peço uma porção nova da Tua presença nessa noite, Pai. Já foi tão bom o tempo de louvor, o tempo de adoração na Tua presença. Deus, que isso possa continuar na palavra aqui, Jesus. Que tudo aquilo que eu for falar, tudo aquilo que eu estudei, que o Senhor tem falado ao meu coração, possa vir nessa noite, Pai. Deus, usa a minha vida, Deus, com tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que possa ter abertura. Que cada coração aqui possa estar aberto, Pai. Aqueles que têm sentido sós, Jesus, que o Senhor possa ministrar os corações nessa noite. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Bom, solidão, como eu estava falando, é a falta de companhia, é a falta de relacionamento. Isso pode ser de forma voluntária, onde você decide viver isso, onde você
deliberadamente fala, eu decido ficar distante das pessoas, ou pode ser também de forma involuntária, onde as pessoas acabam te rejeitando, às vezes os teus familiares acabam te rejeitando, acabam te decepcionando, inclusive você se distancia das pessoas e você se sente sozinho. Isso é a solidão. A gente sabe também que a gente às vezes fica sós com Deus. Não estou falando desse tipo de solidão, aquele momento onde você fecha a porta do seu quarto, onde você senta lá na sua cama, você abre a sua Bíblia e tem um tempo só você e Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de momentos sem equilíbrio na tua vida, de você viver isso todos os dias, ficar sem amizade, estar sempre sem amizade. E como eu falei antes, o mundo que a gente vive hoje, ele prega esse conceito errado de relacionamento. Onde o cara quer ser teu amigo com base, se você é inteligente para passar uma cola na prova, ele quer ser teu amigo. Se você tem dinheiro, se você, tem coisas para dar para ele quer se aproximar de você. Só por isso. E esse não é o conceito que Jesus pregou quando ele veio aqui na terra. Quando Jesus veio para a terra, ele se encontrou com 12 discípulos, que não eram nada, que não tinham nada para oferecer para Jesus. E ele veio de graça, ele se aproximou desses caras, e ele falou, anda comigo, deixa eu me aproximar de vocês. E ele amou, ele cuidou, mesmo Jesus dando as coisas, Jesus que veio para entregar, para se doar, né? Doou sua vida, e não só sua vida, mas relacionamento. Passou 3 anos caminhando com esses caras. Esse é o conceito de Jesus, foi isso que Jesus veio fazer. Já pensou que louco isso? E Jesus ele chama eu e você para ter relacionamento dessa maneira. Não com base naquilo que as pessoas podem dar ou fazer para nós, mas pelo que as pessoas são. É para isso que Deus tem levantado uma igreja hoje assim. Você sabe, a nossa igreja é uma comunidade. Nós somos não só um grupo de cristãos com os mesmos valores, princípios, mas nós estamos aqui juntos para amar uns aos outros e para amar as pessoas lá fora. Quantos ministérios tem na nossa igreja com base nesse tipo de relacionamento? Que é um relacionamento sacrificial. Eu falo, por exemplo, do DJ. Já ouviu falar do DJ? Depois de Jesus. Ou o Ministério de Evangelismo de Rua. Não sei se já ouviu falar desse ministério também, todas as segundas-feiras. Esses caras que vão para a rua ministrar, os mendigos, os caras que estão morando na rua, não tem nada para oferecer. Eles, inclusive, precisam receber algo. Não só comida, mas a palavra de Deus. No DJ, a mesma coisa. Pessoas viciadas em droga, viciadas em álcool. E tem pessoas pagando preço todas as sextas-feiras lá, abençoando, se relacionando, amando. E foi para isso que Jesus chamou eu e você. Para amar as pessoas dessa maneira. Para não deixar aqueles que estão sozinhos, distantes, e trazer para perto. E para amar. Deus chamou eu e você para ver isso. E o reino de Deus se baseia nesse tipo de relacionamento. Se baseia nesse tipo de amor. Já parou para pensar nisso? Cara, eu e você também não temos nada para oferecer para Deus. Eu não tenho nada na minha vida de bom para eu poder oferecer para Jesus. E Ele simplesmente se entregou por mim e por você, porque Ele ama. Porque Ele nos ama. Esse é o conceito, a gente falou a respeito do conceito de relacionamento para o mundo. Esse é o conceito de relacionamento para Deus, para Jesus. E o problema é que a solidão, como eu falei, como a gente está nesse tema de suicídio, né, sobre vida ou morte, a solidão leva para esse lugar. Estava fazendo uma pesquisa em alguns sites, procurando a respeito dessa informação. Eu achei num site de psicologia, psiquiatria, falando a respeito de praticamente 100% dos casos de jovens e adolescentes que se matam, que cometem o suicídio, não tinham relacionamento nenhum. Não tinham amizade nenhuma. Se tinham, era muito pouco, um ou outro amigo só. Então a gente percebe que a solidão, ela leva a pessoa a viver isso. Se distanciar das pessoas por causa dos problemas, por um monte de tipo de causa. De rejeição, como eu falei antes, de decepção, de abuso, dificuldade financeira, e leva a esse lugar de solidão. E o problema é esse, como eu estou falando nessa noite. A solidão leva para esse lugar de morte. E esse não é o desejo de Deus, nem para mim e nem para você. Deus nos criou para nos relacionarmos,
Você percebe lá quando Deus ele criou Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ele viu que o homem estava só. Ele falou isso, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar a mulher. Daí ele vai lá, ele cria, tira da costela de Adão, ele vai lá, ele forma a Eva também. Ele dá, não, o legal aí não é só o conceito de casamento, mas o conceito de que o homem não podia estar só. O homem e a mulher não podem estar só. Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de pessoas. Existe essa necessidade no coração do homem de se relacionar, de ter amigos. Não é bom ter relacionamento, ter amigos. Nossos líderes são nossos amigos, as pessoas na cela são os nossos amigos também. Numa igreja como essa, que é tão grande, num ministério como esse, que é tão grande, semana passada a gente tinha em torno de 500 adolescentes na celebração passada, são 500 pessoas. Talvez se você viesse aqui e não tivesse a sua cela, você ia ficar perdido, sem amigo, sem propósito, sem relacionamento. Mas não, a gente tem uma cela com um líder para ter amizade com você, para ter relacionamento com você, para que você se abra, não só com o seu líder, mas com os teus amigos na célula. Esse é o conceito, esse é o propósito, é essa a realidade do reino de Deus, porque Deus ele nos criou para isso. Mas o que eu percebo, mesmo eu estava lendo, orando sobre isso, que mesmo com a célula, mesmo com tantas coisas, o diabo tem bombardeado solidão em muitos corações aqui dentro. Tem muita gente que está cercada de pessoas aqui dentro, cercada de amigos, mas na verdade está só, está sozinho. Você tem caminhado sozinho. Até o Espírito Santo, até o próprio Deus, você não tem tido relacionamento com Ele. E eu queria deixar 3 pontos nessa noite sobre esse assunto de solidão, né? Eu queria deixar algumas coisas que causam a solidão, e eu queria falar 3 aspectos que trazem, que fazem com que a solidão se manifeste ou cresça na vida de uma pessoa, cresça na vida de um adolescente. Eu queria, para dar uma espiritualizada melhor aqui no culto, sempre falo isso, queria chamar o Maurício, que tocou teclado hoje. Maurício, faz um fundinho musical lá, um fundinho especial. Obrigado. Onde você vai, cara? Ah, tá bom. Vou pegar banquinho. Eu também preciso de banquinho. Pega um pra mim também. Tô brincando. Bom, um assunto tão sério aqui nessa noite, eu fazendo gracinha. Vamos lá. Sim, gente, dando uma pausa naquilo que eu estou falando, o desejo do meu coração é que você, talvez que está vivendo essa realidade, seja curado nessa noite. Você que percebe e entende que está vivendo isso na tua vida, tem pessoas aqui para te ajudar, tem pessoas aqui para te amar, para cuidar de você, de verdade, para pagar um preço pela tua vida. Amém? Então eu quero falar sobre causas da solidão. O primeiro ponto que eu queria deixar com vocês aqui é a decepção com pessoas e a decepção com Deus. Decepção com pessoas e decepção com Deus. Primeiro falando sobre pessoas. Quando eu falo de decepção, eu falo de traição, eu falo de rejeição, eu falo de bullying, eu falo tudo aquilo que a gente falou um pouquinho lá no começo da mensagem, é tudo isso aí, decepção de forma geral, com pessoas. A gente sabe, eu não sei se você conhece a história de um cara chamado José. Conhece a história dele? A vida desse cara está lá em Gênesis, do capítulo 35 ao capítulo 50, e é uma história muito linda, é muito legal. Ele realmente viveu a decepção na vida dele com pessoas. Se você lembrar comigo a história, José era filho de Jacó, e José, por ser filho de Raquel, ele era favorecido entre os seus irmãos. Seu pai acabava amando mais a ele do que seus irmãos, mas isso não era culpa de José. Ele simplesmente estava lá. E a Bíblia conta, ao longo dos capítulos, para fazer um geralzão da história dele, que ele vai se relacionando, ele recebe uma capa do seu pai, e o pai dele já fazia diferença entre ele e os seus irmãos já odiavam esse menino, esse cara. Ele conta o sonho lá, se você lembrar a história, ele conta um sonho a respeito de como ele ia ser exaltado até do que o seu pai. E por conta disso, um belo dia, o pai dele pede para ele chamar os seus irmãos, que estavam lá pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E ele vai lá chamar os seus irmãos, certo dia. E quando ele está lá procurando os seus irmãos têm a brilhante ideia de lançar ele num poço e deixar ele para morrer. Essa é a história.
E daí Rubens, um dos irmãos mais velhos lá, falam, não façam isso não vamos deixar ele aqui, até que passa uma caravana que estava indo para o Egito. Então os irmãos de José falam assim, beleza, não vamos matar ele dessa forma, vamos fazer o seguinte, vamos vender esse menino para o Egito. Vamos vender esse menino para o Egito. Parar um pouquinho na história, o que estava passando no coração de José, na cabeça de José naquele momento? Sendo vendido pelos seus irmãos, sendo rejeitado pelos seus irmãos, uma decepção profunda no seu coração. José então é vendido para essa caravana que leva ele para o Egito, ele fica no Egito. Se você lembrar da história também, ele passa vários anos servindo Potifar, um homem poderoso no Egito. Ele cresce, Deus abençoa esse rapaz, até que a mulher de Potifar, você lembra disso? A mulher de Potifar tenta se relacionar com ele, e enfim, chega uma hora que ela pega a capa dele, ele sai correndo, foge da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar culpa José de ter tentado abusar dela. Por causa disso, José é jogado na prisão. Na prisão. Decepção mais uma vez. Mais uma vez se decepcionando. Eu já vou chegar na decepção com Deus, mas se decepcionando com pessoas. Imagine no coração de José agora, traz para a realidade nossa. Você foi lá, primeiro, você estava servindo, você estava dando o seu melhor, e uma mulher faz um negócio lá com você é jogado na prisão, meu. Uma decepção. E a gente sabe ao longo da história, de novo, que José é abençoado por Deus, Deus o leva naquele lugar, ele interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro lá, e daí no final ele acaba interpretando o sonho do faraó, e ele se torna o segundo homem em poder no Egito. E é muito legal isso. Como eu falei, que decepção no coração de José. Que decepção. José, com todas as pessoas que ele se relacionou, com figuras de autoridade na sua vida, figuras de exemplo, eu falo dos seus irmãos que eram mais velhos que ele, todos esses caras traíram José, e ele teve decepção na sua vida. Ele foi levado lá para o Egito, também uma figura de autoridade, Potifar, servindo esse cara, dando o melhor. Mais uma vez, decepção no coração dele, decepção, e ele fica vivendo a solidão, mais uma vez sozinho, sem a sua família, sem os seus pais, decepcionado com tudo e com todos. E a gente sabe que Deus abençoou ele demais, porque ele manteve a sua fé. Ele foi firme na realidade do propósito dele, do chamado dele, ele ficou firme. E eu queria ler um versículo com vocês, está no capítulo 45. Você sabe que José, ele profetiza a respeito, ele interpreta o sonho do rei lá, dizendo que teria 7 anos de provisão e 7 anos de seca. Daí no meio desses 7 anos de seca, quem que aparece no Egito para se encontrar com ele lá? Quem lembra da história? Chega lá os seus irmãos, chega lá a decepção, para se encontrar com José. Lendo essa história, eu fiquei pensando sobre decepção com pessoas. É uma coisa tão presente todos os dias nas nossas vidas. Eu me lembro, quando eu tinha 15 anos de idade, para contar uma história bem rápida, né? Eu tinha 15 anos de idade, eu tinha 2 amigos meus que eram meus melhores amigos, esses caras. Eu tinha entre 15 e 16 anos. Eu tinha um relacionamento muito bom com esses 2 meninos, eu era muito amigo, eles dormiam na minha casa, eu dormia na casa deles, fazia tudo junto, curtição pra caramba, andava de bicicleta, curtia todos os dias, super amigo. E eu gostava de uma menina na época. Gostava de uma menina, inclusive era a Raquel. Gostava da Raquel. E daí, vou contar a história para vocês, né? Gostava da Raquel, acho que a gente tinha uns 16, 15 anos de idade, se não me engano. E eu contei para os meus amigos, os meus melhores amigos, você abre seu coração para eles, você compartilha tudo que está dentro de você. Eu compartilhei para um deles. E um belo dia, eu fico sabendo, acho que foi pela Raquel, inclusive, que esse meu melhor amigo contou para ela, falou para ela que eu gostava dela, que eu amava ela, que eu queria casar com ela, que eu estava apaixonado nela, que eu estava afim dela, e que, cara, uma história longa. E eu nunca tinha falado isso para o menino, eu tinha falado que eu achava ela bonita, que eu estava gostando dela.
Eu tinha 15, 16 anos, gente. Ainda não estava nos meus planos de casamento, nem nada ainda, nem namoro. Estava me aproximando da Raquel ainda. E eu me lembro de ter que sentar com a Raquel, inclusive, né, Raquel? Eu sentei lá com você e expliquei para ela, ó, não é isso, é o que esse rapaz falou para você, é mentira. Eu estou gostando de você, mas eu só te acho bonita, tenho interesse, nada mais do que isso. Eu não estou apaixonado, você não quero, estou falando, enfim, não quero ainda ter filhos com você, nem nada disso, ainda. Mas eu me lembro que com meus 15 anos, 16 anos, isso foi uma decepção muito grande no meu coração. Eu me lembro de ficar muito, muito decepcionado com aquele meu melhor amigo por ter feito isso. Eu sei que é uma coisa, inclusive, pequena, né? Meu amigo contou, acabou dando certo, gente. Mas eu fiquei muito chateado com o cara, muito mal, muito mal. Eu briguei muito feio com o rapaz, com o menino. Eu fiquei sem se falar com ele durante, acho que 4, 5 meses. Eu fiquei, vermelho, tive que falar com a Raquel, explicar toda a situação. A gente também ficou sem se falar um tempo, por causa disso, eu fiquei com vergonha dela. Ela ficou com vergonha de mim também. Mas eu lembro de uma decepção muito grande no meu coração. E durante um mês eu me senti muito sozinho. Aqueles 2 rapazes, aqueles 2 meninos eram os meus melhores amigos. E eu tinha dado um segredo para eles, eu tinha compartilhado algo do meu coração, do fundo do meu coração, algo que eu estava sentindo, era algo privado, algo só meu, e eu falei com eles. E esses caras me traíram, Eu me senti traído naquela hora, eu me senti mal demais. Eu fiquei, como é que esses caras fizeram isso comigo? Como é que esses caras fizeram isso? E eu me lembro, durante um mês, eu sentindo uma solidão muito grande, assim. Eu passei por momentos sem ter muitos amigos, assim. Na verdade, foi um ano, porque eu acho que isso aconteceu por volta de junho, maio. Durante todo aquele final de ano, do meio para o final de ano, eu fiquei bem sem amigos, assim. Eu vinha para a igreja, eu era líder de célula, tinha os amigos da minha célula, os meninos da minha célula, mas eu não me relacionei com quase ninguém, assim. Eu fiquei muito sozinho. E até que no final do ano, eu me encontrei, acho que numa festa dos adolescentes com esses 2 meninos, e eu estava muito mal, meus pais perceberam que eu estava mal, meus pais falaram, vai lá, libera perdão sobre eles. Eu me encontrei com esses meninos, eu pedi perdão para eles se eu tinha feito algo, eles me pediram perdão, foi curado no nosso coração, a gente foi restaurado, eu fui padrinho de casamento dele, inclusive, desse cara, mas a decepção, cara, a única coisa que quebra o poder da decepção, que leva à solidão, é o perdão de Deus. Talvez na tua vida você estava igual eu, na época da minha adolescência lá. Você foi traído por pessoas. Você ficou decepcionado com pessoas. Tipo o que José viveu. Decepcionado com a família dele, com seus familiares. Decepcionado com as pessoas. Talvez você é esse nessa história, igual eu. Mas o mais incrível de tudo está lá no capítulo 45, que José fez. Cara, percebe a gravidade do que aconteceu com José. Não foi igual eu. Comigo foi só o caso de uma amiga minha, da Raquel, que era minha amiga na época. Depois casei com ela e deu tudo certo. Na vida de José não foi isso. Na vida de José foram vários anos, foram décadas que se passaram na vida desse cara. Uma decepção no coração dele profunda. E o que é mais lindo, gente, do capítulo 45, quero ler com vocês. Versículo 4. Ele se reúne com os seus irmãos vão lá pegar comida no Egito. José já era um homem poderoso. Olha o que o José fala. Ele fala assim no versículo 4. Capítulo 45, versículo 4. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão. Ele revelou aos seus irmãos que ele era José, né? Aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra, e para salvar com esse grande livramento.
Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador do palácio do rei. Voltem depressa para o meu pai e dizem o seu filho José, Deus fez um Senhor no Egito. Venha para cá e não demore. No versículo 12 agora. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. No versículo 14, desce um pouquinho, no versículo 14. Então ele se lançou chorando sobre o irmão Benjamim e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Aconteceu um momento de perdão nesse momento. Pessoal, vocês são adolescentes aqui. Eu sei que às vezes tem relacionamentos quebrados, que duram anos e anos sem ser consertado. Mas Deus, Ele quer fazer isso. A quebra da solidão de José nesse momento, ele podia continuar solitário. Ele podia continuar sozinho no Egito, sem a sua família. Ele podia ter falado assim, vocês fizeram isso comigo? Então vocês vão ver só, vocês vão pagar. Jogava todo mundo na prisão, enforcava todo mundo e boa, acabou. Exterminei todo mundo. Ele tinha poder para fazer isso. Mas o seu coração, a decepção dele, ele entendeu o propósito de Deus para ele, ele falou para os seus irmãos, e ele liberou perdão sobre eles. A solidão que José estava passando, a decepção que ele tinha pelas pessoas, foi quebrada por causa do perdão que José teve a iniciativa de ter. Cara, talvez você está vivendo isso, está vivendo sozinho, cara. Porque você se decepcionou com as suas amigas, com seus amigos, com pessoas. Quero dizer, Deus quer que você comece a reconciliação entre você e os seus amigos. Eu estou falando isso porque é uma realidade, gente. Tem pessoas que se matam por causa disso, por causa de estarem sozinhas. E talvez você é um dos dois aí na história. Ou você é José, que precisa ir lá atrás e liberar o perdão, ou você é os irmãos, você é um dos irmãos lá, que precisa ir atrás da pessoa que você fez isso e pedir perdão para ela. Na minha vida em especial, eu só consegui curar o meu coração quando eu pedi perdão para os meus amigos lá. Quando eu liberei perdão sobre eles, eles me pediram perdão, a gente reatou, fomos amigos de novo. Eu não fiquei os melhores amigos dele, eu não voltei a ficar tão próximo dos meninos, mas, cara, esse não é o desejo do coração de Deus. Esse pessoal era família. Eles eram irmãos de José, eram pessoas próximas a José, não eram só amigos. Talvez essa também seja a sua realidade. Você tem um relacionamento quebrado com os seus pais, você tem uma decepção com os seus pais. Deixa eu te falar aqui, Deus quer usar a tua vida para ser o instrumento de perdão aí no meio. Se você fizer isso, não só com pessoas que estão aqui dentro, com pessoas que estão lá fora, você vai ser a luz do mundo lá fora também. Você vai mostrar o amor de Jesus para as pessoas. Esse é o desejo do coração de Deus. O segundo ponto dentro de decepção é a decepção com Deus. Decepção com Deus. Quantas pessoas ficam decepcionadas com Deus? Gente, eu me lembro, eu já contei essa história aqui antes, mas eu me lembro quando a minha mãe, ela teve câncer lá, a gente viveu um momento bem difícil na nossa vida, na nossa família. Acho que era no final da minha adolescência, eu já contei essa história, vou contar de novo. Minha mãe chega em casa falando a respeito de um exame que ela fez, que tinha dado negativo e tinha dado positivo para células cancerígenas. Quando ela falou isso para nós, como família, foi um choque muito grande. Foi um susto muito grande. Eu me lembro de deitar naquela noite, quando minha mãe falou isso para mim, e passar um filme na minha cabeça, de todas as coisas que podiam acontecer, dela morrendo, sei lá, E as coisas foram passando, ela fez mais um teste, realmente tinha mesmo, era um câncer dentro do ovário. O médico para preparar a gente, falou sobre a gravidade do problema, né? Trouxe o problema para nós como família, foi um choque muito grande, teve uma unidade muito grande para nós como família, mas eu me lembro de viver uma decepção com Deus também, no meu coração. Viver uma decepção com Deus muito grande na minha vida. Ao ponto de eu falar, questionar Deus, a gente tem servido ao Senhor, a gente tem feito tanto para Ti, Deus.
por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo isso com a minha mãe? E eu me lembro uma paz de Deus invadindo meu coração. A gente orou em família. Mas eu fiquei sozinho naquele momento. Por causa de uma decepção com Deus, eu decidi me afastar dos meus amigos também. Decidi me isolar um pouco. Isso foi errado da minha parte. Isso não foi legal. Depois passaram um mês, 2 meses, a minha mãe fez mais testes, minha mãe removeu o ovário, fez mais um check-up geral, e graças a Deus, não tinha mais nada, não tinha mais nenhuma sequela, não teve metástase, não espalhou pelo corpo dela, e Deus foi muito bom. Eu queria ler também um versículo com vocês, Romanos capítulo 8, versículo 28, não precisa abrir, vou ler para vocês só. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo foi uma realidade muito grande para mim. Eu lembro naqueles momentos com a minha mãe que eu li esse versículo e algo invadiu meu coração, porque muitas vezes, sabe qual que é a nossa realidade? A gente interpreta esse versículo dessa forma aqui, ó. Somente as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente aquilo que eu quero coopera para o bem da minha vida. Eu me lembro muito forte de ler esse versículo e vir um soco na minha vida, na minha boca assim. Todas as coisas, todas as doenças, todos os problemas que você e eu vivemos cooperam para o teu bem. Tem um propósito na tua vida. Tem um ensinamento que Deus quer fazer no teu coração. Foram um dos momentos mais íntimos entre eu e Deus, eu me lembro da minha adolescência, onde eu busquei a Deus intensamente. Mas muitas vezes a gente faz isso que eu falei. A gente lê esse versículo e interpreta dessa maneira. As coisas que eu quero cooperam para o bem da minha vida. E essa não é a vontade de Deus. Esse não é o plano que Deus tem para mim e para você. E talvez por causa dessa interpretação você esteja vivendo dessa maneira hoje. Uma solidão, talvez uma perda de um ente querido, talvez uma perda de uma pessoa na sua família, uma decepção, e você se decepcionou com Deus. Cara, Deus tem um propósito para aquilo que você está vivendo hoje. Deus tem um propósito para a luta do teu coração. Deus tem um propósito para as dificuldades das nossas vidas. Para cada uma das perdas, para cada um dos momentos do seu dia a dia, Deus tem um plano. A gente tem que entender esse versículo, que Ele cuida de nós, que existe a permissão de Deus, que Deus Ele permite algumas coisas para provar e para testar o nosso caráter e o nosso coração. Então, se você hoje se sente solitário por causa de algo como isso, uma decepção com Deus, você está decepcionado com Deus, cara, pensa nas promessas de Deus para você, pensa nos planos que Deus tem para a tua vida, pensa na morte que Ele viveu para te trazer a salvação, só isso já vale, além de entender também os planos de Deus para o futuro, só isso já é quebrado. Mesmo que eu andar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. Salmos capítulo 23, versículo 4, Davi falou isso. Davi passando por um momento de dificuldade, ele viveu essa realidade, e ele não se decepcionou com Deus. Ele tinha tudo para se decepcionar, mas ele decidiu voltar os seus olhos para Deus, e falar: Deus, eu preciso de Ti. Falar: Deus, eu não quero ficar sozinho. Eu não quero me decepcionar contigo, Jesus. Eu quero Te buscar. Amém? Deus tem um propósito muito grande para a tua vida. Se uma dessas duas razões tem a ver com você está vivendo isso, Deus Ele quer curar essa decepção. Saiba que é uma armadilha do diabo a decepção. É uma isca de Satanás para te fisgar e para te tirar de perto da presença de Deus. Deus quer te trazer para perto dEle de novo. Amém?
Próxima causa que eu queria deixar com vocês: sentimento de ser invisível. Sentimento de ser invisível. Um dos sentimentos mais presentes na solidão. Geralmente a gente se sente dessa maneira. O adolescente, o jovem, quando se sente invisível, é por causa que ele não entende mais o valor dele. Sabe, como eu falei antes, quando o mundo olha para você, ele vê o seu valor com base naquilo que você pode dar e pode fazer. Com base naquilo que você tem e não com base naquilo que você é, quem você é no seu coração. E por isso você se torna invisível para o mundo. E por isso muitas vezes, não só você se sente invisível, quanto para o mundo você é, mas para Deus você não é. E muitas vezes por causa desse sentimento de valor, de que você não é mais nada, de que você não tem valor nenhum, você se isola das pessoas, você não faz relacionamentos novos, você não tem mais teus amigos, você tem vontade de não ir na célula, tem vontade de não vir para a igreja, tem vontade de não ter amigos, tem vontade de se matar, tem vontade de perder a vida. Sinto que tem pessoas aqui dentro dessa maneira. Você se sente invisível, parece que ninguém te vê, parece que ninguém te enxerga, parece que as pessoas não olham para você, não sabem o teu nome. Como se olhasse para um vidro, olhasse para você e visse um vidro assim, transparente. E esse é um valor que o mundo te dá, mas não é o que Deus te dá. Você é importante para Deus. E o preço que Ele pagou foi o sangue de Jesus, por causa do teu valor, porque você é precioso para Deus. Porque você não é invisível para Deus. Porque Ele te conhece pelo nome. Porque Ele sabe quem é a tua família, Ele sabe quem é os seus pais. Ele sabe onde você estuda. Ele te conhece no mais íntimo do seu ser. E Ele te ama. Você tem valor. Salmos capítulo 13. Davi, ele fala isso no momento de dificuldade que ele estava passando como rei. E ele fala algo que talvez você se relacione com o que ele fala. Versículo 1 até o versículo 6, fala assim, ó: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia? Até quando os meus inimigos irão triunfar sobre mim? Olha para mim, Senhor, responde-me. Ilumina os meus olhos, ou contrário, dormirei o sono da morte. Davi, ele ficou tão desesperado, ele se via num momento tão insignificante, tão transparente, até para Deus, que ele fala: Deus, por favor, me olha aqui. Ele chega num momento de desespero, onde ele fala: eu não sou visto por ninguém, meus inimigos querem a minha morte. Eles não querem nada para mim. Talvez, trazendo o contexto de inimigo para você, não é a tua morte que as pessoas ao teu redor querem. Elas simplesmente não te veem. Você é insignificante para as pessoas. Mas o que mais legal é no final do capítulo aqui, o que Davi ele fala assim, ó: aos meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão com o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Você entende o conceito de Davi nessa realidade? Cara, ele se via transparente, ele se via invisível, ele falava: eu não sou ninguém, por favor, Deus, olha para mim. E depois ele fala essas coisas, ele fala assim: mas eu me lembro do teu amor. Eu me lembro do teu valor, do valor que eu tenho, do valor que você me deu, Deus. Eu me lembro agora que eu sou importante para ti. Você tem que fazer isso nesse momento de solidão, nesse momento de desespero, de decepção, onde você começa a colocar a sua própria vida na balança. Nesses momentos você precisa lembrar que você tem um valor para Deus, que você é importante para Ele, de que você não é invisível para Deus, que Ele lá em cima no céu, tão distante, Ele olha para você, Ele te enxerga. Ele fala: eu comprei a tua vida com o meu amor. Eu comprei a tua vida com o meu sangue. E você não está sozinho, na verdade.
Talvez você está sentindo isso agora, mas eu estou com você, eu estou presente. Eu me faço presente. Mesmo que as pessoas não se façam presente para você, eu sou presente. Todos os dias, 24 horas por dia, cada minuto, a cada segundo, a cada momento que você está na escola, a cada momento que você está na tua casa, que você está vivendo a tua realidade, eu estou presente, eu estou vendo, os meus olhos estão abertos e eu vejo a tua vida. Existe valor na tua vida, você não é invisível. Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 22, traz uma chave muito grande para o momento de decepção, para o momento de dificuldade, para o momento de solidão. Fala assim, quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. O que mais tem a ver nesse ponto de ser invisível ou não ser, é colocar, eu falei em outra mensagem, eu usei esse exemplo em outra mensagem, mas quais óculos você tem colocado na tua vida? Eu não consigo enxergar nada agora, eu não consigo ver nenhum rosto, nenhuma expressão. Mas se você coloca os óculos do mundo, o conceito que você vai ter de você mesmo e das pessoas ao seu redor vai ser do mundo. Você vai se ver sem valor mesmo. Mas se você parar, tirar os óculos do mundo, tirar os óculos dos teus amigos, do que os teus amigos falam que você é, da identidade que os teus amigos colocaram sobre você, e você começar a colocar os óculos de Deus, as lentes de Deus, você vai começar a olhar as coisas ao teu redor de forma diferente. O teu conceito de mundo vai mudar. A tua solidão vai mudar, porque você nunca esteve só. Porque Deus estava sempre presente em todos os momentos. Sabe, esses caras, esses homens de Deus que a gente tem falado aí, José, ele não falou nada sobre isso, mas Elias, o próprio Davi, Moisés, esses caras pediram a própria morte. Tem versículos na Bíblia onde esses caras estão tão sozinhos, que eles falam assim, Deus, que eu morra agora, Deus. Eu quero morrer. Eu estou tão só, eu estou tão desesperado, que eu desejo a própria morte. Até que esses caras foram para a presença de Deus. Até que esses caras botaram o óculos, o grau, ajustaram o grau, botaram a lente de Jesus, de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. A solidão vai ser quebrada na tua vida. O teu sentimento de estar sozinho, de ser um lixo, o resto de tudo vai mudar. Quando você mudar o conceito, você mudar a lente, você vai se ver de outra forma. Você tem valor. Você é precioso, meu. Você é amado. Você é importante. Existe uma identidade nova que Deus quer colocar sobre a tua vida. Eu vejo alguns adolescentes aqui dentro com roupagens, com roupas do mundo assim, sujas, porque você vestiu aquilo que o mundo falou que você é. Você vestiu aquilo que falaram sobre a sua vida. Rejeição, decepção, você é uma decepção, você é um lixo, você é uma porcaria, você não presta. Você vestiu essas roupas. E Deus, nessa palavra agora, nessa noite, Ele está trocando as suas vestes. Ele está te dando uma identidade nova. Ele está te dando um conceito novo de quem você é. Existe um amor maior que você vai experimentar nessa noite. Existe uma porção nova do amor de Deus que vai ser derramada sobre o seu coração e sobre a sua vida. Existem coisas novas que Deus vai derramar sobre a sua vida nessa noite. Ele tem algo novo para você. Você não foi criado para ser o lixo da sociedade. Você não foi criado para ficar sozinho, se arrastando aí. Você é importante para Deus. Você é muito importante, cara. Você não é o que talvez seus pais falam que você é, ou que seus amigos falam que você é, seus amigos, né? Seus colegas. Você não é invisível.
Você é muito visível. Queria chamar o resto da banda para subir aqui, quando eu termino com o último ponto. Queria pedir para o pessoal dar uma baixada nas luzes. O último ponto que eu queria deixar nessa noite é a demora de Deus. A demora de Deus. Sabe, a demora é algo que muitas vezes a gente experimenta. Principalmente para aqueles que conhecem a Jesus, muitas vezes parece que às vezes ele está atrasado, ou que nada está acontecendo. O personagem bíblico que me veio à memória quando eu preparava esse ponto era a vida de Jó. Se você lembrar comigo, a história de Jó tem um livro inteiro da vida desse cara. Era um homem muito próspero, tinha tudo. E Deus permite que Satanás viesse tentar coisas na vida dele, né, destruir a vida dele praticamente. E ele sofre uma série de perdas. Ele perde os seus camelos, ele perde as suas ovelhas, ele perde os seus filhos, ele perde tudo. Sua casa, suas riquezas, tudo para testar a vida desse cara. E no meio do livro a gente percebe ele questionando o seu coração, em nenhum momento questionando Deus, ele questionando o seu coração, e daí questionando não o conceito de quem Deus é, mas sim o porquê da demora de Deus. No final do capítulo ele fala, no final do livro ele fala a respeito disso. E para mim, ele é o maior exemplo de perdas e perdas e perdas, de solidão, onde ele ficou sozinho, onde os seus amigos vieram falar palavras de Deus. Na verdade eram palavras de destruição na vida dele, de condenação maior ainda. E no meio dessa demora toda de Deus, ele não questiona o caráter de Deus, mas ele se questiona nesse momento. Sabe, talvez você esteja vivendo essa realidade hoje. Uma demora muito grande. Estava conversando com um menino que a gente estava aconselhando um menino, que ele, no coração dele, ele viveu o abuso num familiar dele, durante 1 ano e meio quase. Ele tinha acho que 14, 13 anos quando ele viveu isso. Acho que um pouquinho menos. Acho que perto dos 10 ou 11 anos. E uma das coisas que ele falou para mim, que ficou marcado na minha vida, ele falou esse questionamento para mim. Ele falou: pastor, eu estava vivendo essa realidade, estava passando essa dificuldade, e o que vinha no meu coração é: por que Deus não faz nada? Por que Deus está demorando em fazer? Eu estou vivendo isso, estou sofrendo. Ele não era nem adolescente, ainda era uma criança. E essa pergunta que ele fez para mim: por que Deus demorou? Por que eu tive que viver tudo que eu vivi? E eu não soube falar para ele. Eu não sei falar por que algumas pessoas talvez morrem antes da hora. Por que Deus tem o tempo dele? O que eu sei é que Deus tem o tempo dele. Que dentro do tempo de Deus, Ele age e Ele faz. E Ele testa o nosso coração. Ele testa a nossa vida. E no meio desse momento difícil, onde a gente parece que está sozinho e até sem Ele, esse é o momento que Ele está mais presente. E eu pude falar isso para esse menino. Cara, não demorou, meu. Você podia ter vivido muito mais anos passando essa dificuldade com você. A verdade veio à luz. Deus vai usar isso que aconteceu na tua vida para coisas boas. Ele vai transformar maldição em bênção. Ele vai transformar aquilo que o diabo ele veio para destruir. Ele vai transformar em algo bom e algo como testemunho para as outras pessoas. É isso que Deus quer. Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus é perfeito. Isso acaba entrando no ponto da decepção com Deus também. A gente fica tão frustrado com o tempo de Deus que a gente se distancia dele, de Deus e das pessoas. Sendo que Deus ele tem um propósito para tudo que a gente vive. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu
queria tocar uma música que a gente cantou na primeira celebração. Eu queria que você fechasse seus olhos e você deixasse Deus falar com você nesse momento. Talvez exista uma decepção no seu coração. Você sabe se você tem vivido de forma isolada de pessoas. Você sabe se você tem vivido as madrugadas, os seus dias, cercado de pessoas ao seu redor, de relacionamentos, mas nenhum amigo. Sozinho. Você sabe se você tem vivido esse sentimento. Eu queria, enquanto a gente toca essa canção, queria que você abrisse a tua vida agora para Deus falar com você.